Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3, também o versículo 3. Essa passagem fala de um assunto muito especial. E foi o próprio Jesus que tratou desse tema e orientou um homem já idoso sobre ele. Jesus falou, através de uma figura de linguagem, para falar de uma grande verdade espiritual. Porque Jesus não falou, sua mensagem não foi uma mensagem terrena, mas espiritual, uma mensagem do reino de Deus. A mensagem central de Jesus foi o reino de Deus. Amém? Amém. Então lemos assim no Evangelho de João 3,3, do seguinte modo: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Digam comigo, não pode ver o reino de Deus. Isso é muito sério. A frase que eu posso trazer nessa noite é bem forte, é muito enfática. Não há salvação para quem não nascer de novo. Eu quero que você compreenda, não só para o intelecto, mas que o Senhor te ajude para que você saia daqui convicto de que você é salvo através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Cristo conquistou a nossa salvação. A vida de Jesus foi derramada no Calvário. Foi um preço muito alto. O derramamento do sangue do Filho, do Deus vivo, que fez o universo, que fez todas as coisas. Ele veio a este mundo, apareceu naquela cruz de vergonha, de sofrimento, por causa dos nossos pecados. Jesus pagou um preço imenso por nossos pecados. Ele disse algo que é impossível para o homem adquirir, sem que o próprio Deus seja a provisão para esse milagre, que é o homem se salvar para a eternidade, que é o homem ter os pecados perdoados, que é o homem ter o direito de morar nos céus. Foi para isso e por isso que Cristo morreu. Por isso, nessa noite, Ele está dizendo a você que Ele exige de você que você nasça de novo, para que você possa adquirir o ingresso, passaporte, para esse lugar que Ele preparou e tem preparado para o seu povo, que é o céu. Jesus disse a Nicodemos, que era um homem idoso, mas muito conhecedor da lei. Jesus olhou para ele e disse assim: Nicodemos, porque Nicodemos foi visitar Jesus no meio da noite, porque ele era um fariseu. Provavelmente ele não queria que soubesse que ele foi ouvir Jesus. O fariseu era aquela seita, os fariseus era aquela seita que se opunha à pregação de Jesus. Jesus disse a respeito deles que eles eram como um sepulcro. Quando se abre um sepulcro, é terrível a cena que se encontra ali. E Jesus comparou a religiosidade deles com um sepulcro. Tem pessoas que acham que a sua religião vai levá-lo para o céu. Não vai. O único que leva o homem para o céu é Jesus. Então o fariseu, ele se escondia numa capa religiosa. Jesus, então, ao ter a oportunidade de falar com um deles, que estava no mínimo preocupado com a salvação, ele não estava convicto da religião que ele servia, por isso que ele veio até Jesus. Ele queria ouvir algo que Jesus explicasse para ele, que desse a ele a oportunidade de saber o que realmente seria uma providência de Deus para a sua salvação.
Então Jesus usa uma linguagem própria, uma linguagem verdadeira e espiritual para falar aquele homem já idoso. Você imagina a cena? Aquele homem chega ali, Jesus olha para ele e diz assim: olha Nicodemos, porque o nome dele era Nicodemos. Eu tenho uma coisa para te dizer, Nicodemos. Nicodemos deve ter sentido um abalo muito grande, porque a reação que ele tem nas palavras de Jesus dá a entender que ele, Nicodemos, estava chocado com o conteúdo da mensagem de Jesus. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo para que você possa ter o reino de Deus. Nicodemos então disse a Jesus: como pode um homem velho como eu nascer de novo? Jesus explica para ele que não se tratava de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual. Porque verdadeiramente um homem não pode nascer de novo. Somente um milagre a respeito do que Jesus está tratando poderia tornar esse homem novo novamente, ou torná-lo novo para Deus, que seria o milagre do homem nascer espiritualmente diante do Senhor. Não há salvação sem um novo nascimento. É o que nós concluímos da mensagem enfática de Jesus sobre a realidade espiritual, daquilo que se propõe para que o homem possa ter o direito à vida eterna. Eu quero considerar aqui algumas coisas que não é o novo nascimento que Jesus tanto enfatizou a Nicodemos, aquele homem idoso que veio ter com ele. Primeiro, não é o nascimento físico. O que Jesus disse ao pronunciar que o homem precisa nascer de novo não é o nascimento físico. Não há uma repetição do nascimento. Porque se o homem pudesse nascer tantas vezes mais, fisicamente, ele continuaria carne e sangue. Jesus estava falando de uma outra coisa, que não era o nascimento natural. Lemos, então, em João 3,4, da seguinte forma: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porque Nicodemos não tinha entendido de que nascimento Jesus estava falando. E por isso que ele ficou assim, chocado com a afirmação de que Jesus disse que tinha que nascer de novo. Mas o Senhor não estava se referindo a uma repetição do nascimento físico, do qual, inclusive, o Nicodemos já era participante. Também temos que entender que nascer de novo não é uma coisa hereditária. O crente convertido que nasceu do Espírito de Deus, ele precisa orar pela salvação dos seus filhos, da sua mulher, porque eles precisarão individualmente, cada um deles, experimentar a experiência do novo nascimento. Porque não passa de pai para filho. Cada um tem que ter a sua própria experiência do gerar, espiritualmente falando. Eu sou crente, mas os meus filhos precisam se tornar crentes diante de Deus, aceitar Jesus como Salvador, para que eles possam experimentar o novo nascimento. Isso ocorre para todos os crentes de todas as partes. O filho não herda a salvação do pai, da mãe. Ele precisa ter a sua própria salvação em Cristo Jesus. Também, a salvação não é um produto do esforço humano, como alguns imaginam, como alguns fazem, e acham que
Jesus estava falando do nascimento do corpo, do sangue, mas Jesus estava falando de uma outra coisa que a Bíblia nos fala sobre isso, em João 1,13. Que não é nascer da carne e do sangue, mas nascer de Deus. Então lemos assim, em João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, o novo nascimento que Jesus se referiu é nascer de Deus. É uma obra, um trabalho de Deus no espírito do homem. É um milagre onde Deus opera no espírito do homem a vida, a regeneração, o gerar de novo. Ou seja, Deus vai comunicar ao espírito do homem a mente de Cristo, fazendo com que a natureza de Cristo seja agora participante da natureza do homem. Isso é um milagre que só é possível experimentar se o homem abrir o coração com toda a verdade e sinceridade e esperar de Deus um grande milagre. É muito preocupante esse quadro. No âmbito da igreja brasileira, pelo menos, considerando tudo que nós observamos e conhecemos. Nós temos igrejas, templos cheios. Mas é necessário que esses que participam do templo entendam que pessoalmente cada um de nós precisa ter um encontro com Jesus. Precisa lavar o seu coração no precioso sangue de Jesus. Somente pelo ato de Deus em nós, o toque de Deus em nosso espírito, é possível saber o que é nascer de novo. Também não é reencarnação. Aliás, a Bíblia ignora esse assunto. Jesus está falando de nascer outra vez, como ensinam os espíritas. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele diz, ainda que morra, viverá. Por que viverá? Porque haverá ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, todo o que crer nele também ressuscitará naquele grande dia, onde Jesus voltará. O Senhor virá, e Ele virá para buscar o seu povo. Então a Bíblia não fala de ressurreição, ou de reencarnação, mas de ressurreição. Há um texto muito lindo em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde a Bíblia diz que após a morte segue-se um juiz. Então, para a palavra de Deus, o texto está nos informando que quem morre nunca mais nasce de novo. A morte só vem no homem uma vez. Quem morre nunca mais participará desse mundo. É isso que Hebreus 9, 27 está nos informando. A morte só vem no homem uma vez. Ele não vem a segunda vez. Também, nascer de novo não está tratando de batismo. Aliás, nós temos que entender o que é batismo. O batismo é um testemunho da fé. Quando alguém está sendo batizado, descendo as águas, ele está testemunhando a sua fé, porque o batismo é a confirmação da fé. Quem já aceitou Jesus de coração, é crente em Cristo Jesus, ele deve se batizar porque é uma ordenança. Então o batismo é para o salvo. Não é para ninguém se salvar, porque o batismo nunca foi para a salvação. O batismo é uma confirmação da fé. Você está dizendo que você morreu para o mundo do pecado e que agora vive para o Senhor. É consagração de vida. É mudança radical. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, onde abundou o pecado? Porque Paulo
ele se sentia, ele disse, eu fui um dos maiores, o principal dos pecadores. Mas agora, onde o pecado abundou por Cristo e por meio de Cristo, superabundou a graça de Deus. Paulo era um pecador, mas arrependido se tornou um instrumento de Deus, um meio de Deus falar e de agir na terra através de Paulo. Entendemos, com todas as afirmações colocadas aqui, que o batismo não é, nunca foi, um meio de salvação. Também não é deixar o vício, não é ter um cargo na igreja que garante que você é salvo. Não é isso. Só é salvo quem com verdade se arrependeu dos seus pecados, crê unicamente em Jesus, recebê-lo em sua vida. Vai experimentar o que foi a conquista da cruz. Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele conquistou o direito, a vida, o perdão, a libertação para a eternidade. Amém? O batismo, desculpe irmãos, o novo nascimento, ele é algo espiritual. Não é físico. Diz a palavra que vem de cima, ou seja, vem do próprio Deus. Deus faz o homem nascer diante dele, espiritualmente falando. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês. Em 1ª Epístola de João, nós vamos ler esse texto. 1ª Epístola de João. Está bem no finalzinho aí da escritura. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Desculpe, irmãos. Desculpe. 1ª Epístola de João, capítulo 5. Lemos no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus, como é que o homem nasce de Deus? Quando ele recebe de cima. Quando o próprio Deus toca o espírito humano, fazendo ele ter vida diante do Senhor. Porque o pecado trouxe a morte ao espírito humano. Mas em Cristo, nós experimentamos a vida. Porque a eternidade, preste atenção, a eternidade não vai começar quando a gente morrer. A eternidade começa quando o crente recebe Jesus. Por isso que o nosso espírito é tocado. Por isso que Deus disse que é necessário nascer de novo para poder ter a salvação. A eternidade começa aqui. Todo crente, ele parece ser igual. Ele parece que não mudou nada. Você olhando esteticamente para ele. Mas ele mudou sim. Algo aconteceu no espírito desse indivíduo que o mudou de dentro para fora. Além do aspecto principal da salvação, temos aspectos que produzem, que testificam como fruto desse acontecimento. Que é uma mudança radical da vida. Em relação aos desejos, em relação aos valores, em relação a todo modo de pensar. Ao pensamento, inclusive. Também, temos que compreender que esse nascer de novo há um termo bem teológico que é regeneração. A regeneração significa ser gerado de novo, gerado de Deus. Regeneração, pois, é uma pessoa recriada. Recriada de que modo? Recriada segundo
A natureza de Cristo não é uma natureza própria. O que acontece no crente no nascer de novo é que a natureza dele é mudada pelo próprio Deus. Daí que eu afirmo e reafirmo que o homem que tentar ficar bonzinho para andar com Deus, ele vai se decepcionar. Porque ele tem que andar com Deus para que Deus possa tocar a sua personalidade, transmitindo a personalidade de Cristo para a sua vida. E aí sim a bondade de Deus no homem o transforme e o torne bom. Não o homem por conta própria, porque o homem, segundo a Bíblia, não pode se salvar. A salvação é um ato de Deus no homem. A salvação é uma ação de Deus no homem e não a ação do homem para com Deus. A única coisa que o homem tem que fazer é crer, se arrepender. Todo o trabalho é do Senhor. Deus opera o efetuar, o querer na vida e no espírito do homem que o recebe como Salvador. Amém? Há uma passagem de João, capítulo 1, versículo 12. Essa passagem que eu leio, aprendi desde criança, ela toca muito o meu coração. Porque é uma grande realidade, é um resultado, é um sinal que se percebe quando o homem realmente nasce de Deus. Lemos então no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, do seguinte modo: mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos que creem no nome de Jesus, conforme a Escritura, ele receberá a convicção que é dada pelo Espírito de Deus que ele é filho de Deus. Entenda uma coisa: alguém dizer que é filho de Deus não o torna filho de Deus. Ele precisa ter um relacionamento com Deus para que Deus certifique no espírito dele que ele é filho de Deus. Então não é uma coisa da boca para fora, como diz a expressão popular. É uma obra, é um trabalho de Deus no espírito humano. E quando ocorre esse novo nascimento, a pessoa tem convicção de que ele é filho de Deus, porque o Espírito de Deus testifica que é filho mesmo, que é nascido de Deus, que recebeu a semente da natureza divina no seu espírito. Irmãos, nós podemos experimentar um pouco do céu na terra. Por isso que quando vocês me viram cantando aquela música antiga, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, eu canto com tanta vida dentro de mim, sabe por quê? Porque Deus tocou o meu espírito um dia. Eu sei o que ele testifica dentro de mim, que eu sou filho dele. Ele testifica dentro de mim que ele me perdoou. Ele testifica dentro de mim que eu estava perdido, mas ele me resgatou. Então não tem como a nossa vida não ser tocada por essa experiência. A experiência de ser filho de Deus, de ser transformado, é a mesma de você ter passado na rua e teve um acontecimento e alguém te ameaça e diz: não fale nada. Você pode se calar, mas ninguém vai mudar na sua mente, no seu coração, o que você viu. Salvação é uma experiência. Salvação é algo pessoal, nossa, com o Criador. Então, quando Deus nos perdoa, quando Ele nos recebe como filho, nós recebemos libertação do pecado. E com isso, eu quero ler um texto da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, porque é muito importante sobre o que eu vou afirmar aqui. Porque uma pessoa que diz que nasceu de novo, que não tem convicção de que é filho de Deus, uma pessoa que diz que nasceu de novo, mas vive na prática do pecado, na verdade, ele nunca nasceu de novo. Ele pode estar convencido do Evangelho, da igreja, do papel social da igreja, mas não está convertido diante do Senhor. Então eu quero ler para você aqui, na primeira epístola
de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No momento que você recebeu Jesus na sua vida, tentou essa experiência, você não tem mais prazer no pecado. O crente peca meio que por acidente, mas o crente, ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, ele se arrepende profundamente, pede perdão a Deus, ele não tem paz, enquanto ele não se arrepende dos pecados e se sente perdoado. Porque o perdão dos pecados é uma libertação do poder do pecado. Por isso, o crente real, verdadeiro diante do Senhor, ele não tem a prática do pecado. Não tem. Tem pecados que a pessoa praticou na sua história, que se ele nasceu de novo, ele não pode mais tocá-lo. Pastor, eu tomava todas. Eu era um beberrão. Você não pode tocar nenhuma dose nunca mais. Porque uma pessoa que foi dominada pelo pecado, se ele tomar uma dose, pecado do vício do álcool, ele vai tomar outras tantas. Ele vai perder o controle. Quem veio da pornografia, da prostituição, não pode. De maneira nenhuma. Aliás, ninguém pode. Mas essa pessoa não pode. Porque se ele tocar um pouquinho disso na sua vida, é como um efeito dominó. Uma vez livres, libertos do pecado, não mais devemos nos tornar escravos dele. Nós éramos, irmãos, escravos do pecado. O pecado nos dominava. Nós estávamos como um animal que é amordaçado, encabestrado. Quem guiava a nossa vida no passado era o pecado. Mas agora que Cristo entrou em nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O poder do pecado foi destruído pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então a semente divina está em você. Você é livre do pecado. A Bíblia diz também, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É vida nova, é vida conforme o Evangelho, é vida com o Senhor, é vida com os céus. Também como resultado de alguém que realmente nasceu de novo, essa pessoa tem novos motivos, novos desejos. É isso que acontece. A Bíblia fala em Efésios 2:2 que nós tínhamos uma vontade, nós tínhamos um pensamento que era próprio nosso. Mas à medida que Cristo entrou no nosso coração, Romanos 8:5 e 9, diz que os nossos desejos passaram a ser desejos espirituais. Nós podemos sonhar muitas coisas, porque tudo que é bom vem de Deus. Você pode sonhar com um casamento, você pode sonhar com uma casa própria, você pode sonhar com uma empresa, você pode fazer coisas e planos. Agora eu digo uma coisa, se você experimentou Jesus verdadeiramente, a prioridade do seu desejo será em torno de Deus. Um homem tocado por Deus uma vez, ele terá prioridade em fazer a vontade de Deus. E não mais a vontade da carne e do próprio pensamento. Porque o Cristo nos libertou. Ou continuamos presos no pecado. Não tem o meio termo.
Não é você frequentar esse templo que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida se você frequentar esse templo e receber Jesus como Salvador. E isso será o diferencial para a sua vida. Amém? Eu acho não. Nós vamos ler Romanos, capítulo 8, porque é espiritual o que acontece em que a nossa natureza, tocada por Deus, nós realmente temos desejos espirituais. Eu quero ler esse texto que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que é o autor da Bíblia, é Ele que trouxe a nós a palavra do Senhor. Ele é o agente que trabalha em nosso coração quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, é Ele que trabalha em nós e faz com que a palavra seja o pão e a água da vida. Então lemos assim, em Romanos 8, versículo 5 e versículo 9. Primeiro versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, das coisas do Espírito Santo. O versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, que Paulo está se referindo aos crentes convertidos, nascidos de novo, mas no Espírito, e aqui é o Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A contraprova de tudo, de que o crente é salvo, está no fato de que o crente tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o selo que Deus coloca no crente para dizer que é uma garantia ter o Espírito de Deus, que testifica que somos filhos de Deus e que é a garantia de que Deus não destruirá essa terra enquanto o Espírito de Deus estiver aqui. Porque quando o Espírito de Deus sair dessa terra, a igreja sairá. E quando a igreja sair dessa terra, quando o Espírito de Deus sair dessa terra, essa terra vai estar culminantemente caminhando para o fim. A Bíblia diz que esse céu visível será enrolado como um tapete. O fogo, segundo Pedro escreveu, vai consumir essa terra. Deus prometeu um dia que não destruiria mais a terra com água, mas Pedro disse que vai destruir com fogo. Esse planeta um dia vai ser destruído com fogo. Irmãos, a respeito de nós, os crentes, nós temos a promessa. O que nos espera? Jesus disse: eu vou, em João 14, eu vou preparar-vos lugar. As ruas, segundo a palavra de Deus, daquele lugar que é o céu, é de ouro e de cristal. Os muros são de jaspes. Existe uma mesa naquele lugar. Eu creio que infinita. Ali se sentarão os salvos. Hoje você pode estar sofrendo, você pode estar... Porque quantos de nós somos rejeitados pela comunidade, por pessoas da comunidade, por causa do nome de Jesus? Você está pensando que não dói? Dói em nós e dói em Deus. Você não recebe um bom dia de uma pessoa porque você é crente. Não te convida para a festa do vizinho, do filho, porque você é crente. Não convida o seu filho porque você é crente, porque você incomoda, porque você fala a verdade, porque você não tem meia boca. Mas sabe de uma coisa? Jesus disse que o que nós perdermos nesse mundo, receberemos 100 vezes mais. O que perdermos por causa do nome dele, receberemos 100 vezes mais. Irmãos, o mundo vai piorar. Mas quanto mais ele piorar, eu sei que o Senhor Jesus está voltando. E saiba, você cristão, não deixe o pecado esfriar teu coração. Aliás, não deixe ele chegar na sua vida. Porque estamos caminhando para o tempo do fim.
Esse é o tempo de buscar o Senhor. Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Pastor, eu quero saber desse negócio de nascer de novo. Fala mais sobre isso, vou falar. O novo nascimento é uma obra da Trindade no coração humano, através da palavra de Deus revelada. Quando você lê a Bíblia, quando você escuta a pregação, o Espírito Santo, que é o agente, ele age, dizendo a você: confia na minha palavra, porque eu tenho para você toda a promessa da eternidade. Então, eu vou ser bem sincero para você que está aqui, e para você que me ouvirá, que você precisa tomar uma decisão. Porque ou você é de Deus ou você é do diabo. Se você quer ser de Deus, nasça de novo. Não fica parecendo que pode estar aqui e estar lá. Você precisa estar no Senhor. Alguém pode dizer amém aí por isso? Amém. O que você tem que fazer para você ser salvo? Para você nascer de novo? Eu vou dizer 3 coisas aqui que você tem que fazer. A primeira coisa: você precisa consentir que Deus, em Cristo Jesus, trabalha em sua vida um novo nascimento. Tem que ter consentimento. Deus é tão educado, irmãos, que mesmo sendo crente, sobre algumas coisas que Ele quer de mim, Ele respeita quando eu não quero. Ele não invade. Deus não é invasor. Ele quer o seu consentimento. Sem você querer, Ele não vai fazer essa obra no seu coração. Então você precisa atender a esse convite de Deus. Em segundo lugar, crer na palavra de Deus e crer no nome de Jesus. O terceiro passo para você nascer de novo é você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não pode ter nenhum outro Deus. Você tem que crer unicamente em Jesus. E você será salvo.